noite. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13, por favor. Estamos aqui na nossa escola bíblica. Eu disse que era um convidado especial hoje, cujo nome começava por J-O e acabava em Gas. João Viegas. Hoje não temos cá o pastor Zé António, está no norte do país. Não, eu digo, está no norte e a malta olhou para cima. Mas está no norte, em Vila Nova de Poiares. E pronto, glória a Deus. Mas ele volta. Ninguém fica assustado, nem atemorizado. Não se pasmem, não se espantem, não se assombrem, como diz a Bíblia, que ele voltará. Mais cedo do que Jesus. Jesus ainda vai demorar um bocadinho para voltar, mas é bom que a gente esteja preparados, não é? Para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, domingo passado eu falei sobre santidade e vou continuar a falar sobre santidade, a importância de santidade, a diferença, quero ver se consigo explicar no domingo a diferença entre santidade e santificação. Posso já adiantar, santificação é o processo que nos leva à santidade. Portanto, é a caminhada que nós fazemos. Mas é engraçado que o livro de Hebreus também diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E quando nós dizemos, ou quando nós lemos isso e percebemos que o autor de Hebreus diz isto, ele não diz assim: buscai a paz e a santidade. Porque a santidade é o processo concluído. Buscai a paz e a santificação. E o processo de nos aproximarmos de Deus e de nos santificarmos, sem o qual ninguém verá a Deus. Porque sem nós termos esse esforço de nos santificarmos, purificarmos, nos aproximarmos de Deus, ninguém vai conseguir ver a Deus. É impossível uma pessoa que é pecadora não assumir que é pecador e não se esforçar por se aproximar de Deus através da sua palavra, que é o processo de santificação. O processo de santificação, acho que já me estou a adiantar daquilo que eu quero falar de mim, mas o processo de santificação não é uma decisão nossa. O processo de santificação é uma substituição daquilo que está e abunda e vive e permanece no nosso coração entre aquilo que sempre vivemos, sempre tivemos, sempre fomos, para aquilo que Deus quer, faz, ou quer fazer, ou faz, ou quer permanecer na nossa vida. Não sei se eu me faço entender. Eu posso ter princípios, eu posso ter valores. Graças a Deus que muitos de nós tivemos pais, tivemos avós, tivemos familiares, amigos, pessoas que incutiram em nós valores corretos. De estender a mão ao pobre, de ajudar as pessoas em necessidade, de sermos pessoas que não andam em mentira, pessoas que sabem que nós temos olhos na cara, nós não podemos fingir que não vemos as coisas do dia a dia ou que não vemos as coisas que nos agradam, mas sabemos que um olhar furtivo pode dar mau testemunho, ponto final, mesmo que eu não queira, não é? Um descontrolo, uma falta de cuidado, de educação, não é? Pode dar mau testemunho. Tudo isso são valores que a família nos pode dar, amigos, colegas de trabalho, patrões, pessoas que se aproximam de nós e que vivem na nossa vida e que acabam por ser importantes para nos dar esses valores. Pronto. E o que Deus quer é substituir esses valores, por melhores que sejam, pelos dele. Porque os dele são mais puros. Os dele são perfeitos. Enquanto
nos é incutido o desejo de ajudar o pobre, Deus lembra-nos que não é uma questão de ajudar o pobre. É de esforçar a mão ao pobre. Quer dizer, eu não posso... Porque o que é que o homem faz hoje em dia? Ajuda o pobre, mas mantém-no pobre. Deixa de ficar no teu lugar. Enquanto que Deus quer ajudar o pobre, mas quer tirá-lo daquela pobreza, quer tirá-lo daquele manto. Lembram-se de quando Jesus curou aquele cego, que tinha um manto que permitia ele estar à porta do templo a pedir? Um dos primeiros coisas que ele fez quando Jesus o curou foi ele largar o manto. A Bíblia até diz, lançando de sobre si aquele manto, ergueu-se, levantou-se e caminhou com Jesus. Portanto, ou seja, para além de curar, para além de operar em nós, Deus quer operar no nosso caráter, Deus quer operar na nossa vida, quer nos arrancar do estado em que estamos. Para caminharmos uma vida de santificação, para chegarmos à vida eterna. Quem é que me está a entender, não é? Eu estou a falar na pobreza, como podia falar na imoralidade, podia falar em tanta coisa que nós vamos permitindo no nosso dia-a-dia, mesmo com os nossos bons valores, vamos permitindo certas coisas na nossa vida, porque gostamos das pessoas que nos rodeiam e não queremos magoá-las, ou porque achamos que aquela pessoa é mais velha do que eu não posso chamar a atenção com relação a este assunto. E Jesus vem e substitui esses valores. Veja como é que Jesus falou com Nicodemos, que teria provavelmente o triplo da idade dele. Não digo o triplo, mas se calhar quase. Não é? Nicodemos já era de idade muito avançada. Era um sumo sacerdote que estava na escala do sorteio para ver quem é que liderava a sinagoga naquele ano, não é? Naquele ano judaico, mas já tinha cabelos brancos, já tinha netos, provavelmente, já tinha uma idade muito avançada. E Jesus chamou a atenção. És tu, príncipe de Israel, e não sabes isto que eu estou a falar contigo. É preciso ter autoridade, é preciso estar num nível de santificação que a pessoa ouve e aceita, acata. É engraçado como Deus está a virar tudo aquilo que eu queria falar hoje de uma maneira tremenda, não é? Vamos falar um bocadinho sobre isto. A autoridade não pode ser imposta. A autoridade não pode nunca ser por medo. O pastor entra na igreja e as pessoas calam-se com medo. Vem o pastor, vem o bicho-papão. Não é? Vem o homem do saco. Irmãos, isso é a coisa que mais me vai custar. Graças a Deus que isso não acontece aqui. Ok, tudo bem, há respeito. Sim, há respeito. Há temor a Deus. Mas não pode haver medo. Veio o pastor. Se o pastor vê isto... Irmãos, a única coisa que me pode fazer ficar aborrecido é ver maldade ou pecado. Desobediência. Isso tudo bem agora, de resto. Calma, tranquilos. Vamos confiar em Deus, vamos pôr os olhos em Jesus. A autoridade não pode vir pelo medo. A autoridade não pode ser imposta. Não, eu é que sou o pastor. Não, eu sou o pastor aqui. É a pior coisa, eu digo-vos, em tantos anos de pastorado, já lá vão 20 e muitos anos, que mais me custa em alguma reunião, em algum aconselhamento, em algum concílio, em algum momento em que eu tenha que ouvir uma parte ou outra, que tenha que corrigir, que tenha que fazer qualquer coisa, é a pior coisa que me pode acontecer eu ter que dizer assim, silêncio, porque eu é que sou o pastor aqui. Porque eu acho que não deveria ser necessário nunca ter que dizer tal coisa, ter que fazer tal afirmação. Porque se eu estou numa reunião, estou num aconselhamento, estou num concílio, seja lá o que for, em que estou para tentar resolver um problema com o pastor, não era suposto eu faltar-lhe ao respeito. O pastor também não vai faltar ao respeito a ninguém. Um pastor que falta ao respeito às ovelhas não tem autoridade.
É um homem que nem sequer é responsável por aquilo que é e que faz. Por isso Deus também não se move nele. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Deus não se move numa pessoa que falta ao respeito aos outros. Se eu consigo faltar ao respeito às minhas ovelhas, como é que eu vou ter respeito pelo Todo-Poderoso? Pelo Espírito Santo de Deus, que é ainda mais sensível do que uma pomba. Não é uma pomba, mas é mais sensível do que ele. É preciso estarmos num nível de paz, santificação e temor a Deus para impedir que estas coisas roubem a autoridade do pastor, roubem o respeito pelas ovelhas e, acima de tudo, pelo respeito daquele que está sentado no trono. E que só há um sentado no trono. Quem é que me está a entender? Pronto. A autoridade não pode ser imposta, a autoridade não pode ser por medo. A autoridade vinda de Deus é uma autoridade que é reconhecida. E isso é uma coisa que me tem acontecido nos últimos anos, há 14 a 15 anos esta parte, quando eu visito uma igreja, mesmo que as pessoas não me conheçam, e já tem acontecido, e eu não vou de fato, eu não vou de fato e gravata, eu não vou vestido como se fosse para um casamento, não é? Mas as pessoas olham para mim e reconhecem, sabem que eu sou mais do que apenas um irmão. Eu sou um irmão em Cristo com elas. E eu não faço questão de ir para primeiras filas, ou ir para segundas filas, não faço. Mas é natural que as pessoas reconheçam. Isso aconteceu há uns anos atrás, fui visitar uma igreja, ia lá um pastor do meu tempo antigo, dos meus tempos de miúdo, e eu entrei e logo o assistente da porta veio ter comigo e eu ia com uma camisola grossa, hoje nenhum de vocês traz, mas assim daquelas de lã, laranja, bem fluorescente, que era mesmo para a malta estar como a dona ninja de óculos escuros para olhar para mim. E quando eu ia entrar, ia eu e a minha mulher, e ainda a avó da minha mulher era viva, íamos entrar e veio o assistente e disse-me: "O senhor é pastor, não é?" E eu disse: "Sou." "Então, olha, os pastores têm autorização para estar em tal sítio." "Não, mas eu fico ao pé da minha mulher e ao pé da avó da minha mulher. Eu não ia para um sítio diferente deles, não é?" E fiquei cá atrás. E olha, não me caiu nada. Portanto, eu quero que vocês entendam isto. Não é o lugar que faz o pastor, não é o fato que faz o pastor, não é o grito, não é a voz alta, não é a imposição, não é o título. É Deus quem dá a autoridade, é Deus quem dá a unção. Eu conheço pastores que até podem ter grandes autoridades, podem ter grande responsabilidade, mas não têm unção nenhuma. E se calhar nós passamos por eles e nem damos conta que são pastores. Portanto, tudo. Jesus resumiu isto tudo que eu estou a dizer num versículo que está no capítulo 15 de João, que diz assim: "Se não vier do alto, nada podeis fazer." E noutro versículo diz: "Sem mim, nada podeis fazer." E este é o problema de muito homem, muita mulher, muita gente dentro da igreja. Querem fazer sem Deus. Querem fazer sem a palavra, sem Jesus. O pastor Jonas, eu e o pastor Jonas temos falado muito esta semana acerca disso. Sobre como o erro hoje é aceito como doutrina verdadeira. Eu estava a brincar há bocadinho, mas é verdade, isto que eu vou dizer é mesmo verdade. Um pastor no Brasil estava a dar um testemunho, mas que não era as nossas brincadeiras, é testemunho, não é? Porque Deus lhe tinha dado instruções para urinar pela cidade, para marcar a cidade, como os cães e os leões e os gatos e não sei o quê. E a pergunta que eu fiz foi, e resultou, e de engraçado que a pessoa a quem ele estava a contar esse testemunho perguntou-lhe: "Isso resultou?" E ele disse: "Não resultou muito." Pois, porque também não foi Deus que falou. Ou seja, hoje em dia, exatamente, Rui, é mesmo de uma pessoa
chocalhar os choca-picos lá cá dentro, porque de facto, eu digo-vos, irmãos, mas quem diz isto, diz, por exemplo, uma igreja que tem montes de jovens e que faz um evento para jovens, e então andavam com mangueiras de água a encher baldes no palco e derramavam aquela água toda por cima dos jovens e eles andavam lá todos contentes, como se fosse a unção de Deus. Exato. Eu só de pensar naquela água toda, bem, nem vou falar, nem é pelo gasto, é o estrago. Não é? Mas já repararam que não há um único versículo na Bíblia que fale nisto? Mesmo o ungir, o derramar do óleo, da unção, o tal ísope, aquele aroma, era sobre a cabeça, e não era com um dedinho na testa, era sobre a cabeça, para ficar agarrado ao cabelo, e descia pelas costas, nunca pelo peito, pelas costas, que era para gerar aroma na pessoa. Era assim que os sacerdotes, os profetas, fosse quem fosse que era ungido por Deus, eram assim que eles eram reconhecidos, pelo o aroma, o perfume. Não era por andar com baldes de água. Vocês estão a perceber? Vejo vídeos de pessoas a deitar garrafas de azeite inteiras por cima de pessoas. Uma vez eu tive aqui um fulano que já está afastado, afastou-se de Jesus, virou as costas a Jesus, que insistiu muito, queria ungir as mãos das pessoas com azeite. E eu, novato, eu assumo, para não contrariar e para não parecer mal, eu aceitei. Não resultou em nada. A não ser meter dar cabo da alcatifa ali naquele canto, manchou uma alcatifa, tivemos que pôr nova por cima, passado algum tempo, que aquilo não saía de maneira nenhuma. Às vezes as pessoas perguntam, mas o pastor não unge com azeite? Assim, não. Aliás, eu unjo com azeite, sim senhor, mas é o peixe grelhado e a salada. Eu pego na garrafa do azeite e eu, quando, não é? Eu unjo neste momento esta comidinha boa que Deus me deu para eu papar. Não é? Então, mas a Bíblia diz em Tiago, quem está doente chama os presbíteros e seja ungido com azeite, não sei, ou com óleo, não sei o quê, tudo bem. Mas, irmãos, eu prefiro o óleo fresco da unção, que é o óleo espiritual. Esse é que vale. Esse é que está em vigor. Esse não suja nada, não, esse deixa aroma, lava-nos por dentro, faz-nos estar mais perto de Deus, sara os nossos corpos, sara a nossa alma, o nosso espírito. Aleluia. Não estraga roupa. Não é preciso chegar a casa e pôr a roupa com sonazol para ver se a nódoa sai. Nada disso. Glória a Deus. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu estou a falar nestas coisas por causa de um versículo. Não só. Olha aí. Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixeis... Eu tenho que deixar o Tiago abrir. Desculpem lá. Versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Vejam uma coisa. O 9 e o 10 estão relacionados. É para você perceber. Que diz assim, logo no 9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Levar em redor quer dizer afastar-nos do caminho e do objetivo. E há doutrinas que só vêm para isso. A doutrina que eu falei de fazer xixi pela cidade. O pastor Dias Hernández, acho que é assim que ele se chama, não é? Exatamente, Dias Hernández Lopes. Um professor da Bíblia que eu gosto imenso de ouvir. Ensinou que foi a uma reunião de pastores numa cidade que ele não quis dizer o nome, um estado brasileiro.
não foi uma cidade. Reuniram uma centena e tal de pastores, montes de pastores numa igreja, montes de pastores ali juntos, para orar por aquele Estado. E estavam a orar. E o pastor mais velho disse assim, eu senti no meu coração, acho que ele, por ser o mais velho, até era o presidente daquela pastoral, daquele Estado, eu senti no meu coração que devíamos de ungir a cidade com óleo. Porque anda muita prostituição, anda aí muito crime, muita coisa. E então... Entrai, pastorinhas. E então estavam a dizer, sim, parece bem, vamos ungir, mas como é que vamos fazer isso? Já está tudo combinado. Combinado? Sim. Já fretámos um avião, ouçam bem, e vamos derramar óleo sobre todo o Estado. Dezenas, centenas de litros de óleo a serem atirados por aviões cá para cima da cidade. Eu não gostava de ter roupa estendida nesse dia. Eu nem conduzir. Se eu tivesse uma empresa de seguros nesse dia, esfregava as mãos e dizia glória a Deus, aleluia. Ou uma oficina de bate-chapas, obrigado, Senhor, pelo suprimento que me estás a dar, aleluia. Eu digo-vos uma coisa, aquele pastor ficou chocado. Ele ficou a olhar para aqueles homens. O avião já estava fretado. Ele não sentiu nada no coração. Aquilo foi uma maluqueira que lhe veio e avançou. O avião já estava fretado, já estava com o azeite, ele só queria a aprovação daquela malta. E aquela malta olhou para ele, é o mais velho, amém. Ainda bem que ele não disse, vamos-nos todos atirar de um penhasco abaixo. Vocês estão a perceber? Não, mas é que a Bíblia diz assim, se alguma vez tu fores uma pedra de tropeço para um dos meus pequeninos, mais te vale a ti atares uma pedra de mamó ao pescoço e atiraste para as profundezas do mar. Mais valia aquele pastor mais velho ter dito aos pastores, vamos nos todos resignar, vamos todos pedir admissão, porque nós estamos todos malucos da cabeça. Atirar azeite por cima do Estado porque era para ungir. Aquele Dias Hernández Lopes ficou louco aquilo e pensou, eu se calhar não volto a vir a estas reuniões de pastores aqui, a este Estado. Passaram algumas semanas, foi a outro Estado, mais para o norte, uma reunião. E o pastor líder daquela pastoral, também com 200 e tal pastores, levanta-se e diz assim, falei com o pastor do Estado tal, e ele, pronto, está tudo estragado. Exato, ficaram todos em estado crítico. E era ele a dizer, eu já sei que eles fretaram um avião para derramar óleo sobre o Estado e nós vamos fazer a mesma coisa. E ele pensou, não, olha, mais um Estado, ainda não venho mais a reuniões de pastores. Mas às vezes as pessoas perguntam-me assim, pastor, porquê é que você não vai à reunião de pastores? Aqui está o porquê. Primeiro porque eu trabalho e na minha hora de trabalho eu não posso faltar. Segundo, porque eu vou para reuniões de pastores para ouvir resoluções destas, decisões destas, e eu vou ser o incómodo, como diz o pastor Jonas. Não é? Tu és o incómodo. Lá estás tu a complicar. Tu és o complicómetro aqui de Portugal. Lá estás tu a complicar. Mas porquê é que tu complicas, homem? Por isso é que eles não gostam de ti. Que não se lembrem de tirar óleo por cima de Portugal. E quando o fizerem, avisem que é para eu, sei lá, comprar umas ações e da fidelidade ou da tranquilidade, uma coisa assim. Que depois vai subir, não é? Mas falando sério, qual é o resumo desta história? Porque ele estava a contar, esta história está no Instagram, está em vídeo. Parece que, passado algum tempo, não muito tempo, uma semana ou duas, estes dois Estados juntam-se para uma reunião de pastores global daqueles dois Estados. Juntaram 500 pastores. E levanta-se o mais velho e diz assim, bom, lembram-se daquilo que fizemos, que ungimos o Estado com óleo? Amém, glória a Deus.
Ele não perguntou que resultados é que houve, ele apenas disse: ainda bem que estão cá todos, porque agora vamos levantar uma oferta para pagar aquilo tudo. E a Bíblia é muito clara. Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Ora, porquê é que fala em graça e manjares? Porquê? Porque assim, por vezes, nós temos este hábito de ouvir. Eu gosto de ouvir palavra. Eu gosto de ouvir o Dias Hernández Lopes, eu gosto de ouvir o Augustus Nicodemos, eu gosto de ouvir o Derek Prince, principalmente aqueles que já partiram e que já não podem pecar mais. Já cá não estão, deixam um bom legado e pronto, gosto de ouvir um John Austin, não o filho nem a cara dele posso ver, mas o pai, o John Austin, espetacular, um homem de Deus, que deixou coisas extraordinárias, deixou uma obra maravilhosa. Falando só aqui em 2 ou 3, mas há muitos mais que eu ouço. Mas, irmãos, eu não deixo que eu não escolho a mensagem do estilo: santidade não apetece ouvir. Não, vou pôr esta que é boa, que é você nasceu para vencer, que é manjares apetecíveis. Porquê? Porque é uma mensagem que eu vou gostar muito de ouvir. Vai encher o meu ego, também me vai alimentar porque fala da palavra, mas vai alimentar o meu ego. E não é isso que a gente quer. Nós não precisamos de alimentar o nosso ego, nós temos que alimentar o nosso espírito. Para que o nosso caráter mude, nós precisamos de deixar passar o nosso caráter, deixar passar muita fominha. Muita fominha ao nosso caráter, ao nosso homem interior. E deixar Deus alimentar-nos espiritualmente com a sua palavra, com graça. Não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Portanto, nem aqueles que praticaram isto já anteriormente tiveram fruto. Não é? Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ou seja, veja, eu vou explicar o que é este versículo, provavelmente para si, se calhar, a primeira vez. O nosso altar não é o palco, não é o estrado. O nosso altar é a cruz de Cristo. E aqueles que praticam estas doutrinas estranhas não têm o direito de se sentar neste altar, nem de comer deste manjar, que é a cruz de Cristo. Por isso diz aqui, temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque eles servem-se a eles próprios. Porquê que os fulanos foram fazer isto? Andar a derramar óleo sobre os estados e sobre as cidades, em avião. Para que essa parvoíce descomunal? Para que andar a urinar nas cidades? Deus falou-me para eu andar a fazer xixi pela cidade. Para marcar o território, como os cães e os gatos e os leões e não sei o quê. O Tiago até dizia, ele só fazia isso de noite, que era para a polícia não o ver. Mas já pensou nisto? E depois o fulano assume isto em vídeo. O pastor Jonas mandou-me isto. Estávamos os dois chocados com isto. Mas isto é o que está a acontecer hoje em dia, que é o erro, é a doutrina verdadeira. A doutrina verdadeira não interessa. Quer uma prova? Irmãos, se nós aqui falarmos de fé, que é raríssimo, mas se nós pregarmos qualquer coisa de fé, essa mensagem tem muitas views, muita gente a ver. A mensagem que o pastor Zé António ensinou sobre a segunda vinda de Jesus, ouvi um domingo que ele falou sobre o Apocalipse e a segunda vinda e não sei o quê, muita gente viu, muitos likes. Mas você vai ver a de domingo, que eu falei sobre santo, sobre santidade. E porquê? Porque não interessa. Não, Deus me ama como eu sou. Não, Deus me ama mesmo com o pé já dentro da argola. Eu já nem o tiro.
A argola já está à medida do meu tornozelo. Não, Deus me ama assim. Não, não, pastor, porque é o que diz a Bíblia. Diz aonde? Onde é que isso está escrito? Deus me amou primeiro, quer dizer que Ele me amou como eu estava. Mas Ele entrando e fazendo morada, Ele não deixa que você e eu permaneçamos o mesmo. E se nós não mudamos, então é porque Deus nunca morou em nós. E se não há uma mudança efetiva, se é uma mudança temporária, hoje sou diferente, amanhã volto ao que era, então o Senhor Jesus nunca foi o Senhor do nosso coração. Não alimenta bipolares, nem divide a sua glória com ninguém, nem está assim tão necessitado para ter que alugar o nosso coração a pessoas de fora. Eu tenho 2 quartos para arrendar. Pode vir o mamon e pode vir o sexo. Anda cá. Ele é santo 3 vezes, ele é santo, elevado à 3ª potência. Ele é mais santo que algum outro ser em todo o universo. Ele é puro, ele é justo, ele é verdadeiro, incomparável, incontestável, indestrutível, infalível, sempre eterno. Então nós não podemos mesmo, igreja, não podemos nos deixar levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Não se esqueça que você tem acesso a um altar que estes fulanos não têm, por isso é que eles andam à procura de doutrinas estranhas. Eu vi um vídeo, foi o pastor Jonas também que me mandou, de uma fulana que na igreja, no fim da reunião, cantaram-lhe os parabéns. E ela começou-se supostamente a manifestar debaixo da unção de Deus. O que é para eles a manifestação debaixo da unção de Deus? É rodopiar, gritar, bater com o pé, aquelas coisitas estúpidas que a gente já viu. E ela estava tão envergonhada com alguma coisa que foi fazendo aquilo até sair da igreja, nunca mais a viram. Portanto, digam-me vocês, se isto tem alguma coisa a ver com o Espírito de Deus. Derek Prince, a primeira vez que foi pregar à Nigéria, ele ficou chocado. Porque as pessoas viam certas pessoas a terem manifestações, como por exemplo, havia uns que eram um cão, ladravam na área de ministrar, ficavam a ladrar, outros a miar, e havia uma que se manifestava como um elefante. Eu não sei se vocês sabem, mas os elefantes eram usados em África, ainda hoje são, para derrubar árvores. Vão com a testa e vão empurrando até a árvore virar. Se a árvore estiver cortada, eles com a tromba ajudam os tratores a arrancar aquela raiz. Então aquela fulana, quando supostamente o Espírito de Deus descia sobre a igreja, ela punha-se de 4, saía do altar e ia empurrar uma árvore que havia no quintal, no logrador da igreja. A árvore nunca caiu porque ela não tinha força para empurrar aquilo. O Derek Prince, a primeira vez que lá foi pregar, começou a ver aquilo e chamou o pastor e disse-lhe: dá-me autorização para eu orar por esta gente. Pastor, não há problema. Isto é o Espírito de Deus. Ele disse: isto não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nunca nos faz perder a dignidade. Não há em nenhum lugar da Bíblia um único momento em que você diga assim: olha, estás a ver, o Espírito de Deus fez com que ele perdesse a dignidade. E muita gente diz assim: David, quando Deus trouxe a arca de volta para Jerusalém, ele dançou até ficar nu. Mas você vá lá ler e diga-me lá se está lá escrito: e o Espírito do Senhor se apoderou de David. Não. Não. Era ele que estava feliz e depois descontrolou-se. Por isso é que eu digo sempre, e agora é aqui um pequeno à parte, quando você estiver muito feliz, nunca faça promessas. Porque quando você está muito feliz, depois de as fazer, o que é que eu fui fazer? O que é que eu fui dizer? Agora como é que eu vou descalçar esta bota? Ainda para mais já tenho o pé dentro da argola. Agora como é que eu vou tirar isto? Nem nunca faça promessas quando você estiver muito desanimado, muito zangado, muito triste. David, e olhe que atenção,
eu escolhi bem as palavras que eu disse. Foi o Senhor que trouxe a arca de volta para Jerusalém, por intermédio do reinado e do ministério de David. Ouviu o que eu estou a dizer? Porque primeiramente foi David, foi o Senhor que trouxe a arca até uma certa terra. E os bois pararam numa encruzilhada, já dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Ficaram parados, porque havia uma pedra de frente daquele cruzamento, e ficaram parados ali. O povo reconheceu que era a arca da aliança que estava ali. Foram dizer ao rei, o rei ficou todo contente, toca-te trazer a arca, vamos, vai no carro de bois em que estava. No carro de bois em que estava. E porquê? Porque David não sabia a lei. Era rei e não estudava a lei. Era rei e não sabia os princípios do sacerdócio. Ele não era sacerdote, mas era músico. Ele tinha a obrigação de saber os princípios do culto ao Senhor. Primeiro por ser rei, segundo por ser músico. E o que é que aconteceu? Vocês lembram-se? Eu já contei isso aqui na igreja. A arca vinha num carro de bois, que foi como os filisteus meteram, de maneira que a arca viesse de volta para Israel, com uma oferta em ouro, das verrugas e das hemorroidas e dos ratos e de todas as pragas que eles para lá tiveram muitas. Diz que o clamor era um clamor pela nação inteira. Olha, aquilo não era só uma cidade, era uma nação. Tudo a gritar de dor. E sabem, quando vinham os sacerdotes à frente a tocar, e vinham alguns sacerdotes a acompanhar o carro, que também não conheciam a lei, não conheciam a palavra, não conheciam os princípios de chegar à presença de Deus, e num dos momentos há um dos bois que tropeça, o carro resvala, e a arca vai para cair, e há um moço chamado Uzá, que vai e lança a mão da arca. Eu não sei se ele chegou a tocar na arca. Mas aquele ato de lançar a mão da arca fez com que saísse da arca a glória de Deus e o rasgasse ao meio. E aquele corpinho franzino, frágil, humano, daquele jovem, rasgou pelo meio. Parou tudo. A música parou, David ficou aflitíssimo, ficaram todos aflitos e David pensou, Deus está zangado connosco. Eu não posso levar isto para Jerusalém. Se faz isto este moço, o que é que me vai fazer ao exército que eu tenho lá? Então, souberam que havia um sacerdote, já com uma certa idade, que, não me recordo agora do nome, mas começa por A, B, qualquer coisa. Obadias? Não, era Obadias, tens a certeza? Não sei se era Obadias. Mas podes vir, tu tens aí a tua Bíblia eletrónica. O Obed-Edom é o segundo que fica com a arca. Eu quero o primeiro. A arca ficou 20 anos na casa dele. Vocês, vamos ver se eu me consigo explicar a gravidade disto. Que por causa de sacerdotes, e um rei que não sabiam o básico para cultuar ao Senhor, fizeram com que a nação se atrasasse 20 anos. Porquê? Porque a Arca da Aliança, em casa de alguém inoperativa, a bênção do Senhor não estava naquela nação. Deus não estava zangado com o povo. Deus não estava zangado com David. Deus não estava zangado com ninguém, nem com Uzá. Mas a lei era clara. Ninguém podia tocar, mexer na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha 4 argolas de ouro reforçadas nas laterais, para que fosse colocada em 2 varas cobertas de ouro, para serem transportadas por 4 sacerdotes. A arca não estava... Isso é o segundo. A arca esteve 20 anos em casa de outro. Vê lá o nome.
Hã? Não. Abinadab, é isso mesmo, muito obrigado. Eu sabia que era por Abi qualquer coisa. É Abinadab. Abinadab era um profeta já com uma certa idade. E já não era bem ele que exercia, eram os filhos. Mas ele pensou, eu estou velho, a arca não tem por onde ir, e ele diz, não, senhor, senhor rei, a arca fica na minha casa. E ficou 20 anos. Irmãos, imagine, a sério, faça o raciocínio comigo. A arca foi levada na derrota com Saul. Os filisteus sofreram a brava. Até o Deus deles sofreu, porque a arca cortou as mãos, primeiramente, ao ídolo. Na segunda vez, cortou-lhe outra vez as mãos e deitou o ídolo no chão. E a terceira vez, cortou-lhe as mãos e a cabeça. E caído no chão. E ficou tudo assim, porque aquilo era uma coisa enorme, feita em pedra, e eles pensavam, epá, quem é que entra aqui de noite para cortar o nosso Deus? E olharam para a arca e pensaram, ui. Depois começaram a vir as hemorroidas, os ratos, ponto, aquelas doenças todas, porque aquilo não era para eles, ponto. Como eles não sabiam como a transportar, meteram-na num carro de bois novo. Quiseram pôr tudo novo. E mandaram para Israel. Aquilo vem aos conhecimentos de David, que vai com os sacerdotes buscar a arca. Mas não sabiam transportá-la. É o que se passa hoje. Há muito bom pastor e cada dia eu cada vez vejo pastores cada vez mais novos, mas eles não sabem a Bíblia. Eles não sabem a verdade do Evangelho. Eles não conhecem o Cristo da cruz. Eles não têm o direito de ter este altar que nós temos. Você tem, porque você paga o preço. Você tem, porque você paga o preço. E todos aqueles que pagam o preço por amor a Jesus Cristo têm o direito de estar neste altar. E esse altar é a cruz de Cristo, a cruz do Evangelho, a cruz da verdade. Nós transportamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas estes que não conhecem o Evangelho, eles não têm o direito. Então o que é que eles fazem? Eles andam com a Arca da Aliança num carro de bois. E andam a fazer xixi pelas ruas e a tirar óleo pelas cidades e a fazer estas atrocidades todas, e os jovens com pasadas de baldes de água e mangueiras ligadas dentro do altar, porque diz que é a unção de Deus. Uma gaita que é a unção... Ai, não se pode dizer gaita, não é? Pronto, uma treta que é a unção de Deus. A gaita dos anos. Estão a perceber ou não? Portanto, assim, vamos ver se abrimos os olhos de uma vez por todas e vejam o preço que Israel pagou e o povo pagou e David pagou. Metade do reinado de David foi sem a Arca da Aliança. Com medo. 20 anos. Dentro daquele terreno. Nada aconteceu na casa de Abinadab. O próprio Abinadab, como sacerdote, tinha medo da Arca da Aliança. Até que David e os sacerdotes foram ler o livro. Foram ler a lei e perceberam, olha, Uzá foi morto porque lançou a mão à arca, não devia ter lançado. Olha, a arca não pode ser transportada num carro de bois. E acontece uma outra situação. A arca sai da casa de Abinadab. Não me recordo agora o episódio porquê que sai, mas sai. E Obed-Edom diz, não haja problema, eu compro um terreno, ouça bem o que é que este... E este não era sacerdote. Eu compro um terreno e monto um tabernáculo para que se coloque lá a Arca da Aliança. No momento em que isso aconteceu, ele honrou a presença de Deus. Tudo, em 3 meses, só lá esteve 3 meses, o homem tornou-se o homem mais rico de Israel. Eu, às vezes, quando contava esta história na escola bíblica, noutra denominação, eu fazia as pessoas imaginar. Imagina as cenouras a crescerem assim, ó. Cenouras. Era ali na terra dos fenómenos, no entroncamento.
couves assim. E depois tinha que haver o fulano que fizesse panelas deste tamanho para cozer as couves do homem que tinha as couves deste tamanho. Uma couve para uma família inteira. Uma couve. Meia cenoura para uma semana. Quem quer salada de cenoura? Tinha que ir de cenoura para toda a gente. Nabos. Estás com tosse? Olha, vou-te fazer aqui um xarope de nabo. Não, mas diz que os bichos se engordaram e tornou-se o homem mais rico, em 3 meses, mais rico de Israel. E isto chegou aos ouvidos de David. E é aí que ele diz, espera aí, isto é sinal de que o Senhor está connosco outra vez. Porque no Velho Testamento, a prova de que Deus estava connosco era a prosperidade financeira. No Novo Testamento, a prova de que Deus está connosco são as 9 manifestações do fruto do Espírito manifestas em nós. Não é a prosperidade financeira. Porquê? Porque o homem não tinha o Espírito de Deus permanente na terra no Velho Testamento. Então tinha que ter uma coisa palpável para dizer Deus é comigo. Quem é que me está a entender? Hoje não precisamos ter coisas palpáveis. Precisamos ter o Espírito de Deus connosco. E não sou eu. Não, e quem está cheio do Espírito de Deus não é aquele que diz eu estou cheio do Espírito de Deus. Aquele que diz eu estou cheio, geralmente está cheio a dar. Deve estar cheio de gases. Deve estar, como diz um amigo meu, gaseificado até à 5ª casa. Tira-se-lhe a tampa e é logo... Um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que os outros dizem aquele homem, aquela mulher está cheia do Espírito Santo. Como eu comecei por dizer que as pessoas reconhecem que eu sou um pastor, mesmo sem saberem se eu sou. Pelo meu perfume, pelo meu penteado, que hoje até parece que o meu cabelo nasceu revoltado comigo. Não. É o Espírito de Deus em nós. É a presença de Deus em nós. Quem é que me está a entender? Então o que acontece? David vai outra vez buscar a arca, mas desta vez com conhecimento. Leva os sacerdotes, leva as varas, e eles vão com... E davam X passos e ajoelhavam-se e agradeciam a Deus. Olha que deve ter levado muito tempo para chegar a Jerusalém. E sacrificavam. E faziam altares ao Senhor. E quando a arca chegou a Jerusalém e ele não viu ninguém a morrer, não viu acidente, não viu ninguém a fazer xixi pelos cantos, olhou para os céus e não viu nenhum avião a tirar óleo. A alegria foi tanta que depois acabou por se descontrolar e despiu-se. O rei de Israel despiu-se. Estão a perceber? O erro permaneceu por causa da alegria. Então nunca faça promessas quando você está muito alegre, nem quando você estiver muito triste. Tenha cuidado. Quem é que me está a entender? Não vos deixeis, versículo 9, eu vou batalhar muito com este versículo, levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porquê? Porque o preço a pagar é muito grande. O preço a pagar por estes problemas, por estes erros, é muito grande, é demasiado. 20 anos sem a Arca da Aliança. Imagine você, por causa de um erro, por causa de uma má decisão, de uma parvoíce, você começar a regredir na caminhada com Cristo e chega a um ponto que até começa a dizer, não, já não vale a pena. Começamos a secar. A planta... Como é que a planta seca sem água? Qual é o primeiro sintoma que a planta está seca? As folhas começam a ficar o quê? Murchas e queimadas. Depois começa a exalar o quê? Mau cheiro. Quais são os sintomas que um crente está seco? Porque o crente não começa a secar nas folhas. O crente começa a secar na raiz. De repente, a raiz, porque é a raiz, já não é assim tão importante ir ao domingo. Já não é assim tão importante orar.
Não, hoje não leio a Bíblia, leio amanhã. Não, de 2 em 2 dias já é suficiente. E quando damos de conta, estamos a protelar uma morte evidente. Porquê? Porque começamos nós a recusar a seiva da vida. A seiva que Jesus fala em João capítulo 15. Meu pai é o lavrador, eu sou... Dona Ninja, você está-me a baralhar. Eu sou a vinha verdadeira. O meu pai é o lavrador e vós sois as varas. A vara por si mesma não pode dar fruto. Por isso ele também diz, vós sem mim nada podeis fazer. Mas depois mais para a frente, no mesmo capítulo, também diz, nada podeis fazer se do alto não vier. Sem a seiva da vida nós murchamos. Havia um corinho muito antigo na Assembleia de Deus que dizia assim, a igreja sem a tua graça ela murcha. Sem a graça, sem o favor não merecido, sem a glória de Deus que nenhum de nós merece, sem a glória dada pelo altar que nós temos direito, que é a cruz do Calvário, esta cruz que está aqui atrás de mim, esse altar que nos faz ter lá a tomada para ligar, para conectar, receber a seiva, receber o alimento do Espírito, receber ali a carga que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta, que nos faz ficar fortes perante as circunstâncias, perante os problemas, perante as intempéries que se nos rodeiam. Eu digo, nunca deixe que ninguém lhe tire essa tomada, nunca deixe que diga, não pode carregar durante a noite. Oh, homem, deixe cá o meu MP3 ficar a dar mensagens do pastorinho durante a noite toda. O ouvido não se cansa. O espírito também não. E eu durmo descansado. Deixa estar. Tu só vês vídeos da igreja. Olha, querias que eu visse o quê? Vídeos pornográficos? Querias que eu visse o quê? O do Castelo Branco? Não, da cidade de Castelo Branco. É bem bonita, por acaso. Vocês estavam a pensar. Versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. É engraçado. Ele não morreu dentro de Jerusalém. Ele morreu fora da cidade de Jerusalém. No monte do Gólgota. Numa vala comum. Ele não foi enterrado numa vala comum, mas aquelas 3 cruzes, os outros 2 foram parar à vala comum. Atiravam-se o corpo para lá e depois cal. Eu nem quero imaginar o cheiro, nem a putrefação que havia de haver ali. E os bichos necrófagos iam lá comer. Mas a palavra de Deus não dizia isso acerca dele. Então, primeiro que tudo, o nosso altar é a cruz de Cristo. Aqueles que confiam nos rituais antigos estão excluídos dos benefícios da salvação existentes na cruz do Calvário e da morte de Jesus Cristo. Aqueles que ainda hoje celebram as festas dos tabernáculos de Yom Kippur e andam com a kippá e com a estola e não, agora vamos aqui com a menorá e vamos tocar o shofar. Irmãos, eles gostam desses rituais antigos porque dão dinheiro. Dão muito dinheiro. E as viagens para Jerusalém, não, agora vamos ver o Santo Sepulcro. Não, agora vamos ver o santo local onde ele morreu. Vamos percorrer a rua onde ele pisou as pedrinhas. Vamos a Jerusalém, que tem um restaurante caríssimo, lá mesmo no topo da cidade. Vamos a Jericó. Vamos percorrer o caminho de Emaús. Irmãos, é tudo negócio. Mas esse está aqui. Olha aqui, eu vou voltar ali o versículo, está bem? Eu sei que alguns não vão gostar assim muito desta escola bíblica. Mas quem é que mandou o Zé António para o norte?
A culpa é dele. Zanguem-se com o pastor Zé António. Olha aí, temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ao tabernáculo. Nós já não servimos ao tabernáculo. Nós servimos no altar, que é a cruz de Cristo. Nós temos os benefícios da cruz de Cristo. Eles não. Eles ainda andam pela lei. Mas eles falam em Jesus. Mas eles oram pelos doentes. Mas eles falam isto e aquilo. Mas, irmãos, eles estão amarrados a tanta coisa do passado. Não têm a presença de Deus, então por isso põem máquinas de fumo, que é para simular. Pintam a igreja de preto, que é para a pessoa nem ler a Bíblia. Apagam as luzes. Para poupar a luz, pronto. Pelo menos a pegada do CO2 há de ser baixinha, digo eu. Se as pessoas soubessem a verdade, irmãos, eu digo-vos uma coisa. Deus ama a prosperidade do seu servo e do seu povo e dos seus filhos. Se o povo, se os servos, se os pastores fossem honestos, não era preciso subterfúgios para haver dinheiro. Era Ele quem supria. Era Ele quem abria o seu bom tesouro, como Ele promete na sua palavra. As janelas dos céus. Como nós vemos acontecer na nossa casa. Nós não somos ricos. Eu gostava de ter muito mais. Eu gostava de poder ter muito mais para poder comprar o aspirador novo que é necessário, comprar mais câmaras, poder, sei lá, fazer tanta coisa. Olha, procurar umas instalações melhores, sem limitação de valor de renda. Pronto. Mas nós temos o que temos e damos graças a Deus pelo que temos e pelo que somos. Somos honestos, não devemos nada a ninguém, não temos empréstimos, não temos nenhum banco a roer-nos os calcanhares. Estão a perceber o que eu estou a dizer? O dinheiro, a sua oferta não vai para um spa para a minha mulher. Até porque quando eu quero oferecer um spa à minha mulher, eu trabalho para isso. E ela também. Estão a perceber o que eu estou a dizer? A prosperidade não é tudo. Nós podemos, eu gostaria de ter, eu estava a dizer, não é? E eu assumo, eu gostaria de ter muito mais dinheiro. Nós damos bons cabazes às famílias necessitadas, mas eu tenho a certeza que qualquer um de vocês gostaria de dar muito mais. Ok? Mas, irmãos, vamos ser honestos. O que damos é o que Deus nos permite. E se Ele assim o permite, Ele sabe o que está a fazer. E não vale a pena estarmos a choramingar. Se eu tivesse, se eu pudesse. Se eu ganhasse, há bocado falávamos por brincadeira. Se eu ganhasse o Euromilhões, primeiro tinha que jogar, eu não jogo. Não é? Mas é verdade. E depois, ok. Não, senhor, eu prometo-te, não te dou 10%, mas dou-te 20%. 20, uma coisa. Depois, quando veio o dinheiro, não damos é nada. Porque a ganância domina o coração do homem. Enganou-se o coração do homem, diz a Bíblia em Jeremias. Nunca se esqueça disso. Não, pastor, mas eu prometi, eu vou cumprir. Depois fica a chorar aquele dinheiro. A pessoa fica ali. Não, mas o pastor está outra vez a levantar a oferta. Mas eu dei aquele dinheiro todo. Ficamos a chorar o dinheiro. Ficamos a chorar uma coisa que hoje vale e amanhã não vale nada. Ok? Se um dia houver uma bomba a explodir nos computadores dos bancos, nem empréstimos, nem créditos, apaga-se tudo. E o dinheiro fica a valer zero. A nota verde linda que eu tanto gosto, que você tem aí no bolso, e que Deus lhe dê muitas dessas, glória a Deus. Com lista verde.
pode ficar a valer zero. Eu olho para... Eu gosto muito de numismática. Colecionador de moedas e notas. Eu moedas não tenho nenhuma. Tinha muitas, mas acabámos por perder. E eu não tenho paciência para moedas. E até tenho, não minhas, mas do pastor Zé António, ele que até quer vender aquilo, anda à procura de um bom comprador de numismática para lhe comprar as moedas. Coleção que o pai dele fez há anos a fio. Mas eu gosto muito das notas. Eu tenho lá uma nota de Portugal, que não é bem uma nota, é mais uma... aquilo tem um nome, não é uma premissa, aquilo funciona como uma nota, mas é como se fosse um cheque, de 1 centavo. Não vale nada, zero. Mas, no entanto, naquela altura, aquilo devia de pagar muita coisa. Estão a compreender? A única coisa que permanece sempre no seu valor e nunca perde é a palavra de Deus. E podemos não ter muito dinheiro no bolso, mas somos honestos, temos Jesus connosco, então já somos mais ricos do que 2/3 deste mundo. Você é como o seu pastor, tem acesso ao altar, à cruz. Então você já é mais rico que 2/3 dos cristãos desta era. Porque os outros 2/3 estão a comprar as novas indulgências da Igreja Católica para o perdão dos pecados. Outros estão a comprar a estola nova que o apóstolo mandou fazer, que é para andar lá com a equipa e com aquilo tudo ali, e vão comprar uma menorá para pôr por cima da televisão. Menorá é os 7 castiçais brilhantes. Não é? E os outros estão a comprar miniaturas da Arca da Aliança ou réplicas, porque é bonito. Deve ser para pôr o enxoval lá dentro. A última arca que eu tive lá em casa era da Dona Ninja. E tinha lá o enxoval dela todo. Verdade? Está lá? Estou sim? Estou? Está? E havia uma outra arca pequenina, que aqui o mini ninja riscou com os carrinhos. Não brinques aí! Mas eu brincava ali e riscava aquilo tudo com os carrinhos. Também tinha lá a minha roupa de bebê, toda lá dentro. Que deve valer muito hoje. As traças, olha. Já não está lá. Pronto. As traças. Isto é McDonald's. Olha, isto é Caracóis. Isto é melhor que camarão. Estão a perceber? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Estou a brincar, mas é para vocês perceberem. Mas Deus, essas coisas estão na Bíblia. Estão para nosso exemplo e ensino. Não para nós repetirmos. Sabe o que é que você deve repetir? O que está no Novo Testamento. Jesus Cristo, a Santa Ceia. Ele cantou um hino depois da Santa Ceia. É bíblico cantar hinos na igreja. Às vezes criticam-me porque a gente faz 1 hora de louvor, quase 1 hora de louvor. É tanto tempo de louvor. As pessoas ali em pé. Olha, ninguém se queixa. Às vezes, se a gente cantar menos um hino ou 2, começam logo a dizer: já acabou o louvor. Mas é verdade. Porque lava a alma. Saímos daqui completamente lavados. E prepare-se domingo, vamos ter um coral aí a cantar aí um medley de 7 ou 10 ou 15 ou 40 músicas. Hã? Bem, por ser um coral. Para louvarmos a Deus e buscarmos a presença de Deus e lavar o nosso coração. Quando eu estou em baixo, quando eu estou desanimado, quando eu estou assim mais cabisbaixo, eu não fico a moer a cabeça aos outros. Eu agarro no headphone, ponho o headphone e começo a ouvir louvor. Louva a Deus, busca a presença de Deus, enche-me da glória de Deus. Quando o seu carro está na reserva, o que é que você faz? Põe-lhe água. Chega-lhe fogo. Mete o carro no ferro velho.
Olha, venha entregar o carro porque ele já não tem gasolina. Você vai ao posto de abastecimento e enche o depósito. É o que nós temos que fazer com a presença de Deus. É o que precisamos de fazer. E você tem acesso direto ao altar, à cruz de Cristo, que os outros não têm. E andam à busca. Só que andam, como diz a Bíblia, é ao meio-dia, o pináculo do sol, a luz mais forte, e estão cegos e parece que estão de noite. E não encontram. Porquê? Porque estão cegos pelas doutrinas erradas, pelas doutrinas várias e estranhas, e deixam-se levar pelo coração do homem, por um encher do ego. E às vezes as pessoas perguntam-me assim: pastor, mas já viu o versículo 8? Já. E gosto muito deste versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, já reparou? Não diz que é Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas muita gente cita este versículo mal. Porque dizem, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que é para se justificarem com irem buscar das coisas do Velho Testamento os rituais antigos para os dias de hoje. Mas ali diz Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra, aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, que foi imolado e ressuscitou e está vivo. Aquele que nos permite ir ao altar, aonde os outros não podem entrar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo na posição de verbo, mesmo na posição de filho de Deus e na posição daquele que estava cá na terra, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra por ele não passa. A palavra por ele não passa. E por isso mesmo, terminamos com a promessa santa dele. Versículo 15. Olha aí. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que confessa o seu nome. Ofereçamos sempre por ele sacrifício de louvor. Para quem tem cães e gatos em casa, já pode respirar fundo. Não é preciso sacrificar o bichinho. Uf. Não, compreendam. O único sacrifício que Deus se agrada hoje é este que está no versículo 15. Sacrifício de louvor. Quando estamos em baixo, louvamos a Deus. Quando estamos alegres, louvamos a Deus. Quando estamos em momento de derrota, porque ninguém é perfeito, louva a Deus. Está no momento de vitória, louva a Deus. Recebeu uma grande bênção, louva a Deus. Perdeu qualquer coisa na sua vida, pode acontecer, louva a Deus. Termino esta escola bíblica com esta história, que é verdadeira e aconteceu comigo. Havia um irmão que tocava trompete na reunião que eu ministrava noutro sítio, ali para as zonas de Lisboa, da parte da tarde. O irmão Israel. Eu sempre tive essa sorte de ter um trompetista nos meus grupos de louvor, nessa altura. Primeiro tive o Álvaro, que já está com Jesus. O Álvaro era um bom amigo, marido da Lorete, pai da Guida e da outra filha que eu não me recordo o nome, mas ela perdoa-me. Eu gosto dela na mesma. Eu e o Álvaro estávamos sempre a rir. Não havia, às vezes até havia ciúmes, porque ele era uma pessoa séria, um ex-GNR, ex-polícia, estava sempre com aquela pose, sempre direitinho, com o bigodinho branco e coisa. Mas quando estava ao pé de mim, a gente estava sempre a rir à gargalhada. Mas coisas engraçadas, não era com parvoíces, não era com coisas desagradáveis, não, era coisas nossas. Às vezes até era da Bíblia, às vezes fazíamos as nossas brincadeiras. Ele gostava muito, estava-me sempre a dizer, conta-me lá como é que é os graus de fé, e eu terminava com o grau mais alto, que é a união de fezes, e aquilo dava-lhe para ele rir ali uns bons bocados, estava sempre a rir à gargalhada. Quis o Senhor levá-lo, quanto a mim, no tempo certo, foi muito doloroso para todos, para mim inclusive,
Mas passado algum tempo apareceu o irmão Israel. E o irmão Israel tocava muitíssimo bem trompete como o Álvaro. Mas houve um dia que ele veio ter comigo a pedir uma oração porque sentia assim um peso no coração, já não tinha o mesmo fôlego, ele tocava, mas já lhe faltava ar e tal. E eu comecei-me a perceber que e aconteceu. Ao fim de uns meses, o Senhor levou-o também, assim também de um dia para o outro. Aquela família estava destroçada com a perda do homem. E eu pediram-me muito para ser eu a fazer o funeral. E sabendo ele que ele tinha raízes na Assembleia de Deus de Lisboa, na antiga Neves Ferreira, eu fiquei constrangido, porque eu disse, então, mas não há João Pessoa já está com Jesus, mas não há um Alfredo Machado, não há um Vieito Antunes, não há um Dinis Rodrigues que possa fazer o funeral. E a esposa disse, não, eu quero que seja o pastor. Eu, está bem, pronto. E então eu fui, nós tínhamos uma amiga comum, uma amiga minha e da minha mãe também, que era a irmã Olga Viegas, que já está com Jesus também. E ela estava na reunião da tarde também, e então ela disse-me, olha, eu vou contigo e vamos a esse funeral. E quando eu lá cheguei, eu fiquei super constrangido, porque os catedráticos todos estavam ali. Muito respeitosamente me cumprimentaram, eu senti-me o mais pequenino deles todos, e continuo a ser, porque eu quero é que ele cresça e que eu diminua. Mas falei o que eu sabia, falei do amor de Jesus, falei do exemplo que ele me deu a mim, à família, e depois até me vieram elogiar no fim, que nunca tinham assistido a uma cerimónia fúnebre com aquela leveza, porque eles estavam habituados a ler uma ata. Aos dias tantos, do mês tanto, do ano tanto, estamos aqui para celebrar a última homenagem. E era uma coisa muito estranha. E eu fiz uma coisa descontraída, como ainda hoje faço. E no fim, o coral, que não é debaixo de água, mas o coro da Neves Ferreira veio-me pedir se podiam cantar um hino. Disse, claro que sim, podem cantar os hinos que quiserem. A família aprova, sim senhor. Foi a primeira e única vez que eu vi 100 e qualquer coisa pessoas a cantar ao ar livre, à capela, hinos como quão grande tu és, quão grande és tu, quão grande és tu. E digo-vos, nunca me vou esquecer desse dia. E nesse dia, eu não vi a família a chorar, eu vi a família feliz. Estavam alegres, a cantar, a louvar a Deus. Estávamos todos assim. Saímos como se parecia que tínhamos sido um culto na vez de sair de um funeral. E eu entendi isto, sacrifício de louvor. Ou seja, nós fomos louvar ao Senhor, fomos dar graças e glória a Deus pela vida do irmão Israel. O conselho que eu quero dar a vocês é que você possa dar graças e glória a Deus todos os dias, pelas coisas boas e também pelas coisas más. Perdeu um cliente e você dê glórias e louvor ao Senhor. Não porque perdeu o cliente, mas porque Ele sabe o que é que está a fazer. A mim, como pastor, custa-me sempre perder pessoas. E a coisa que mais me custa é quando um irmão deixa a igreja e nunca mais me atende o telefone. Nunca mais me diz nada. Podia dizer assim, olha, eu não gosto de si. Eu gostava, mas agora soube que você é do Sporting, já não gosto. Ou então, olha, sei lá, não sei, encontrei um pasto que é mais verdejante, ou você aí só serve salmão e eu gosto mais de garopa. Não sei. Tudo bem, cada um é livre, mas ao menos era honesto. Mas até por isso eu dou glórias a Deus. Eu digo, Senhor, tu sabes o que estás a fazer. E eu, como nunca fecho a porta a ninguém, eu digo, nunca se sabe se de hoje para amanhã não voltam e dizem assim, eu nunca devia ter saído. Porque eu já ouvi isto várias vezes. Portanto, bom e mau, damos glórias a Deus. Louvamos ao Senhor. Às vezes não apetece, às vezes a lágrimazinha corre. Às vezes nem sabemos a letra, mas que a gente faz um narani, naranã, que vocês já sabem, e a gente vai à presença de Deus e louva-o. Amém? E pronto.
Eu hoje deixei o cabrito no forno. E... Irmãos, uma pessoa tem que se alimentar, não é? Quer dizer que no domingo voltamos à espinha. Domingo a espinha. É para fazer ao contrário. Espinha com um ramozinho de nabiço assim saído. Vamos orar? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pelo tempo que tivemos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela revelação, pela graça que tu nos dás, e a mim em especial, porque eu não sou nada sem ti, Senhor. Que esta escola bíblica, esta palavra, este momento, Senhor, possa servir de grande alimento e de reforço das forças e ânimo àquele que está cansado e desanimado. Alimenta-nos, Senhor, e prepara-nos para aquilo que tu queres fazer este fim de semana. Amanhã em Évora e domingo aqui em Lisboa e nas igrejas dos pastores que vão ouvir esta escola bíblica, nos países, nas nações, onde quer que eles estejam, Senhor. E também as pessoas que vão ouvir este áudio ou ver este vídeo, onde quer que estejam, possam ser tocados, cheios de ti, abençoados, para a tua eterna glória, em nome de Jesus. E nesta noite, Senhor, conduz-nos a ter casa em paz e segurança, com os teus anjos ao nosso redor. Não nos deixes perder este alimento, esta paz, esta unção, que a possamos carregar e derramar sobre a nossa casa e família, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém. Glória a Deus.